Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar um pouquinho da diferença entre algumas palavras que as pessoas confundem na hora de falar inglês. Essas palavras a gente vai entender um pouquinho nessa aula que elas, dependendo do contexto, elas podem até ser usadas da mesma forma. Mas é legal a gente entender como elas são usadas no dia a dia no inglês e como vocês podem aprender elas. Bom, para começar, a gente vai ver aqui qual é a diferença entre small e little, né? Qual que é a diferença desses dois? Bom, primeiramente, a gente vai ver em muito contexto ela sendo usada da mesma forma, né? Mas para a gente entender um pouquinho, o small, a gente olha para ele mais como uma ideia de tamanho, size. Então, uma coisa mais física. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, she has small feet. Então aqui a gente tem falando sobre o tamanho físico, né? Ela tem pés pequenos. Outro exemplo aqui, he has small hands. Então isso aqui é um outro bom exemplo que a gente tem que mostra uma coisa física, né? A gente está mostrando aqui a pessoa em si, ele, né? Tem mãos pequenas. E o little, pessoal? Eu entendo que little a gente coloca mais como uma coisa não contável. Então seria um size uncountable. Por quê? A gente tem algum exemplo aqui. They have little money. Quando a gente fala little money, a gente não está colocando uma quantidade. A gente está falando amount of money. A gente não está falando a cédula em si. A gente está falando só que ele tem pouco dinheiro, não é uma coisa contável. Até fica estranho, imagine vocês falando they have small money. Com certeza a pessoa que está conversando com você vai passar pela cabeça dela assim, small money? Será que ele está falando que o dinheiro da pessoa, a cédula é pequena? Será que ele está falando que o dinheiro dele é um dinheirinho de tamanho, não de quantidade, assim, não de uma coisa não contável mesmo? E aqui é outro exemplo que a gente tem, every little helps. Então, de novo, imagina colocando assim, every small helps, né? Dá impressão, fica até estranho para falar, porque o small seria para uma coisa pequena mesmo, não seria um pouco, né? Então a gente tem algumas diferenças no small e little. Mas vocês vão ver no dia a dia, na conversa, até eu falo na hora, faço isso na hora de falar, usar uma ou outra dependendo do contexto do mesmo jeito, né? Então deixa eu puxar um pouquinho aqui para vocês verem. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, que eu coloquei em contexto, que é uma coisa usada todo dia. I fix a little small typo. Então, o que seria little small aqui? Seria o mesmo contexto, né? Seria um contexto que não tem diferença aqui. Então, pessoal, sempre vejam como a conversa está, o que está sendo dito na conversa. Mas tem alguns exemplos também que a gente pode colocar, que a gente consegue definir bem uma diferença de um para o outro. Por exemplo, aqui, we are still too little. E outra aqui, we are a small company yet. Aqui eu estou querendo dizer mais na ideia de valor, né? Eu estou dizendo assim que a gente é muito pequena ainda, por exemplo, nossa empresa é muito pequena no sentido de valor, no sentido até de tamanho, mas num contexto um pouquinho diferente. Já aqui, eu posso estar falando do prédio meu, eu posso estar falando we are a small company yet, eu estou dizendo que a empresa é pequena em todo sentido, né? A gente, por exemplo, vamos comparar aqui com uma padaria, né? We are a small company, we are too little. Então, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que small demonstra mais tamanho de uma forma física. Então, por isso que é importante sempre a gente entender o contexto. E mostrando um pouquinho mais sobre isso,
A gente tem duas formas de falar da mesma coisa, usando tanto o little quanto o small. Então aqui a gente tem, por exemplo, a small amount of money, a little money. Então, pessoal, aqui exatamente eu mostro qual que é a diferença de ser um contábil ou não. Tá? Aqui a gente tem amount, que demonstra a quantidade, né? Amount of. Então isso aqui eu estou demonstrando que é contável, né? Já aqui, a little money, eu estou dizendo não tem uma quantidade, não tem um amount aqui para demonstrar. Então é só little money. Quanto que é esse little? Não sei, pode ser muito pouquinho. Eu estou querendo demonstrar, estou querendo enfatizar que é pouco, né? E aqui eu até frisei que little and small tem o mesmo significado. E pessoal, e large and big? Provavelmente vocês já escutaram essas duas palavras em contextos iguais, ou às vezes em contextos bem parecidos. Elas são um pouquinho diferentes, muito no contexto, né? Assim, se você falar tanto uma quanto outra, não está errado, só que pode parecer um pouquinho estranho. Por exemplo, aqui, você quer falar sobre o CEO da empresa. Você vai falar the big boss, né? Ou o chefão, se a gente fosse traduzir. Se a gente falar the large boss, pode parecer que a pessoa que está conversando com você, ela pode talvez entender que talvez seja um chefe, um CEO acima do peso, talvez, porque aqui a gente talvez está falando num sentido diferente. Então, de novo, pessoal, entender o contexto da conversa. The Big Boss, aqui nesse caso, se estiver falando do CEO, é bem melhor. Outros casos, pessoal, que a gente pode usar para diferenciar large and big, é o que a gente falar, por exemplo, do nosso irmão mais velho ou irmão mais novo, até, se a gente quiser colocar o little aqui. My big brother significa o meu irmão mais velho, ou não importa quanto mais velho ele é. Então eu coloquei aqui older. Então, se meu irmão é mais velho do que eu vou falar my big brother. Então, pessoal, no contexto a gente usa o big. Se eu falar aqui my large brother, é a mesma coisa. Talvez a pessoa que está conversando com você, ela entenda que você está falando que o seu irmão é maior de tamanho de peso, tá certo? Então, importante sempre prestar atenção no contexto para não usar uma palavra que às vezes fica numa situação meio constrangedora. Beleza? E por último, pessoal, tall and high. Essas daqui são umas palavras bem importantes no inglês que, assim, também a gente pode usar tanto uma quanto outra. Essa talvez seja a palavra que eu mais uso, ambas em todas as situações, mas ela tem algumas diferenças que eu vou mostrar aqui. Então, por exemplo, o tall. O tall a gente tende que é um pouquinho mais coisa física, né? Eu até tem algumas pessoas que falam que tall é mais para uma coisa que está standing. Então, por exemplo, um prédio, ele está standing, ele está reto lá, né? Então ele está usando tall. Então, the building is tall. O exemplo aqui, certo? Eu poderia the building is high. Bom, eu já usei essa expressão high, mas assim, a gente escuta mais tall. Mas se você falar high para o prédio, vai ser entendível do mesmo jeito. Então, não se preocupem com isso, pessoal. Não tenham medo de errar na hora de falar inglês, principalmente por causa de poucos detalhes assim, como tall, high. Isso daqui não vai fazer diferença. É importante você ser entendido na hora da conversa. Detalhes de gramática, de falar certo, são apenas detalhes mesmo. Aqui outro exemplo, pessoal. He's taller than me. Aqui nesse caso, ficaria muito estranho eu falar he's higher than me. Por quê, pessoal? Porque o high, ele pode ter outros sentidos, né? Então também, depende do contexto.
O high a gente usa mais para ideias e posições. Então, um exemplo aqui. She has a high level education. Então aqui eu estou falando da posição dela, da posição dela de educação, né? Como que ela é profissionalmente, talvez. Então eu estou falando mais aqui de position, né? Eu poderia também usar mais no contexto de ideas. She has high ideas, por exemplo. Eu não poderia usar she has tall ideas, porque seria totalmente no sentido físico, né? Então, pessoal, fica com isso na cabeça. O high é mais para ideias e posições da pessoa, né? Fica bem melhor para você usar dessa forma. E, pessoal, cuidado na hora de usar o high também. Por exemplo, você está querendo falar que aquela pessoa é muito alta, né? Que aquela pessoa tem uma estatura maior. Nunca falem. Bom, talvez no contexto a pessoa entenda, mas se você falar, por exemplo, that person is high, se você estiver numa festa, por exemplo, ou qualquer outro tipo de contexto, o high no inglês, pessoal, pode significar chapado também. Então, cuidado na hora de usar essa palavra, dependendo do contexto, que você pode tirar alguma piada aí disso aí. Mas também, ele também significa tem muita gente que usa para altura, mas o significado do high também pode ser chapado, pode ser que a pessoa usou algum tipo de droga. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Esse é o primeiro vídeo. Assinem o canal. Eu vou estar sempre postando dicas assim sobre assuntos específicos de inglês. Espero que possa ajudar vocês e deixe um comentário aí embaixo para eu saber se vocês estão gostando ou não e se essa aula é útil ou não, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.